Bem, aí depois de alguns meses estudando muito mais o assunto, observando que colegas médicos que são extremamente confiáveis, na minha opinião, estão de fato colhendo produtos finais muito bacanas com o uso do produto, que nos protocolos desenvolvidos aqui na clínica, eu também reforço o que vejo na literatura e nos periódicos acerca do tão já famoso PDRN, o polidesoxirribonucleotídeo, esse nome difícil, mas que felizmente a gente tem o PDRN para substituir. Esse é aquele conteúdo que, para quem já me segue há algum tempo, deve perceber algo do tipo assim, e o Dr. Léo mudou de posicionamento. E aí eu não mudei de A para B, porque eu não estive em algum dia completamente contra o PDRN. Mas eu confesso a vocês, e quem sabe, quem me segue sabe disso, que naquela farra do boi, né? Eu sou muito crítico no sentido de não ficar seguindo a boiada. Muito embora eu esteja observando-a, né? Às vezes a boiada é uma boiada importante. A boiada está indo para um lugar bacana, produtivo. Mas eu não gosto muito desses barulhos. Agir de forma intempestiva porque estão fazendo barulho. O barulho é necessário, o marketing está pautado no barulho, a indústria precisa do barulho. E aí eu não ganho nada diretamente com esse barulho. Então, primeiro a observação dessa forma, lendo mais, estudando mais, buscando mais informação, me enriquecendo. E além da informação, através da vivência prática muito demonstrada por outros colegas médicos também, porque aí a gente faz a tomada de decisão. E aí sim, Dr. Léo em 2024 tem um posicionamento agora bastante favorável, e aí por isso eu me sinto agora sim, de verdade, animado para falar com vocês e compartilhar um pouquinho sobre esse conteúdo em dermatologia regenerativa, em medicina regenerativa. O PDRN. Vamos falar então um pouquinho sobre isso. O polidesoxirribonucleotídeo. Leonardo de Deus Melo, eu sou médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. Para quem já me conhece, a minha gratidão pela audiência mais que fiel ao longo desses mais de 4 anos de canal, de mais de 160 mil inscritos, que eu quero contar com a colaboração de vocês, de que a gente transforme em 200, 1.000, meio milhão, 1 milhão, por que não? E aí vamos, sem mais delongas, para o assunto desse vídeo, desse conteúdo. O polidesoxy é extremamente famoso porque a Jennifer Aniston falou que teria feito um tratamento com espermatozoide que traz as mídias, né? E aí, não sei se feliz ou infelizmente, a gente ainda fica muito pautado no que as figuras públicas desta forma ao conhecimento da imensa maioria do público. E por que ela fala no salmão? Porque na Ásia, um salmão truta, quer dizer, uma espécie específica de um salmão truta, teve o seu espermatozoide trabalhado de modo que fosse célula haploide, uma célula que nunca sofreu diferenciação, divisão celular. E isso a gente lembra lá da biologia da escola, né? Mitose, meiose. Não. Então pegaram uma célula mais purificada, digamos assim, que ainda não sofreu muitas transformações, e aí retiram-se então o PDRN, o polidesoxirribonucleotídeo, que o que é? São complexos moleculares que formam o DNA. E por isso a preciosidade dessas moléculas. Quer dizer, são complexos moleculares que, óbvio que do ponto de vista da indústria farmacêutica, uma vez altamente purificados como eles são, eles, no final das contas, o que fazem? Acabam tendo a propriedade de, ao se ligar a receptores específicos, encerrarem processos biológicos, e aí, pasmem,
tanto superficialmente ao nível da junção dermoepidérmica ou da derme mais superficial, até em tecidos mais profundos, como adipócitos, e até mesmo ao nível do tecido ósseo. O que a gente vem então observando no que diz respeito à dermatologia estética, nesse contexto da dermatologia regenerativa, e eu comentei com vocês aqui no canal que a medicina regenerativa seria, sem dúvida alguma, um dos novos, se não o grande novo paradigma em cosmetria. Estarmos cada vez mais nos valendo dessas espécies de elixir da beleza que nos fazem cada vez mais longevos e belos ao longo do tempo, de modo que quando a gente estiver lá no caixãozinho sendo velado, tá todo mundo com muita idade, mas aparentando muita juventude. Eu estou exagerando nessa figura, porque eu gosto dessas analogias para que a gente não esqueça do conteúdo, mas sem exageros, é mais ou menos por aí que caminham as inovações farmacêuticas em cosmetria, em medicina estética, em dermatologia estética. E aí a gente então começou a falar, pegando para o nosso lado, claro, a medicina regenerativa como dermatologia regenerativa. Nesse contexto, falamos lá no início no biorremodelador tecidual multinível e agora, mais recentemente, o PDRN, muito embora eu ainda fique devendo para vocês conversar sobre os exossomos, que é uma outra questão que vem fazendo um barulhinho aí na dermatologia regenerativa, mas a gente vai deixar isso para um vídeo futuro. Como eu vinha dizendo, eles têm a capacidade, esses PDRNs altamente purificados, de, ao se ligarem em alguns receptores específicos, deflagrarem processos para lá de interessantes. Então, no que diz respeito aos níveis mais cutâneos propriamente, eles vão encerrar mecanismos onde a gente vai observar altos níveis de hidratação como consequência, efeitos antioxidantes, inclusive de média e longa duração, um incremento tanto quantitativo quanto qualitativo na atividade fibroblástica, o que faz com que a gente encerre maior produção de colágeno, especialmente do tipo 1, e também aumento nos efeitos, nos eventos metabólicos da matriz dérmica, o que responde por um aumento em quantidade e qualidade dos glicosaminoglicanos, e aí esse nome chato é o grupo onde está o nosso famoso ácido hialurônico. Então, o uso do PDRN como estratégia de dermatologia regenerativa é extremamente válido porque a gente está hidratando mais, antioxidando mais, a gente está produzindo mais colágeno pelo simples fato de estar entregando à pele, além do que a gente já vinha fazendo, esse novo protagonista ou esse novo ator que compõe o nosso elenco do bem. No que diz respeito ao, digamos que não ao nível vascular, mas aos vasos sanguíneos, a microcirculação local. A gente vai ter um estímulo para angiogênese, então a gente vai formar novos vasos sanguíneos e ao melhorar essa microcirculação, a gente vai então, consequentemente, melhorar os níveis de oxigênio e o aporte nutricional que a nossa pele vai receber e a gente também vai diminuir edema e os depósitos de hemosiderina, o que para algumas condições inestéticas nos olhos e em bulbos capilares é bastante favorável. E para terminar, sem aquela história e por último, não menos importante, em níveis mais baixos, e aí eu já estou falando em níveis adipocitários, e aí já falando em coxins gordurosos da face, a gente vem falando no canal ao longo dos vários vídeos sobre preenchimento, sobre envelhecimento tridimensional da face, que todos nós estamos perdendo tecido, substâncias, volumes, e os coxins gordurosos têm protagonismo nesse assunto. E o que a gente vem observando com o uso do PDRN? Uma inibição da lipólise. E, pelo contrário,
até um certo estímulo para lipogênese. Calma, eu vou traduzir. Então aquela gordura que a gente já estaria perdendo e por isso ficando minguadinho, chupadinho, a gente ia dar um freio nesse processo. E com o uso do PDRN, pelo contrário, em alguns indivíduos a gente chega a observar um certo grau de estímulo para a produção desses coxins gordurosos. E aí não vai ficar ninguém gordão, pessoal, porque está usando o PDRN. Mas a gente vai estar, na verdade, não observando a perda desses coxins ou observando menor perda desses coxins, porque, de novo, os polidesoxirribonucleotídeos altamente purificados na indústria e, portanto, extremamente seguros, largamente utilizados na Ásia e ainda meio polêmicos no Brasil, a gente já fala sobre isso. Eles encerram na dermatologia regenerativa uma série de eventos biológicos, quase todos extremamente favoráveis, ao nível epidérmico, ao nível dérmico, vascular, adipocitário. No Brasil, o uso ainda é restrito ao drug delivery. Então a gente poderia, pós-laser microablativo, como o CO2 fracionado ou Erbium, vejam esses vídeos, são interessantes do ponto de vista de complementação mesmo do conhecimento, ou até mesmo do microagulhamento, que aqui no caso da clínica, por exemplo, é feito pela nossa tecnóloga em estética e cosmética, mas que às vezes vão ter médicos que fazem, colegas médicos que fazem sozinhos, através ou de um derma-roller, ou de uma derma-pen, ou de uma radiofrequência microagulhada. Mas o fato é que, diferente do que mostra a experiência asiática, aliás, uma experiência histórica de segurança, em que 5 pontos de injeção são aventados, e isso muito lembra aquele bioremodelador multinível que a gente já conversou no canal, e eu estou de propósito esse ano não falando tantos nomes e tantas marcas, porque não recebo por elas, tá? E aí quem é meu amigo, meu parceiro, me entende bem, e aí não vou ficar aqui fazendo marketing gratuito. Então, brincadeiras à parte, parênteses aberto, parênteses já está fechado. Ou será que não? Mas enfim, conversamos sobre aquele bioremodelador multinível, excelente por sinal, tá, pessoal? Também não virei a casaca, agora eu tô contra eles não, tá? Mas tão parecido com ele, o PDRN também teria uma proposta injetável num subcutâneo, numa subderme, num subcutâneo superficial, num plano subdérmico, como se fossem botõezinhos anestésicos, porque a capacidade de espalhabilidade dele é muito grande. São muitos os protocolos em região cervical, colo, dorso das mãos, são muitas as possibilidades. Talvez a gente fale face sempre como uma espécie de uma porta de entrada, né? Ou talvez porque o maior interesse sejam sempre os protocolos faciais, mas no Brasil, aí é que vem a questão. A Anvisa ainda não libera, apesar de toda a histórica biossegurança da Ásia, no uso injetável do PDRN, aqui no Brasil, isso ainda é uso off-label. E a gente já conversou sobre isso, traduzindo off-label seria fora do rótulo, fora da bula. Então, o que quer dizer isso? O médico está impedido de fazer? Não, ele pode fazer, mas ele se responsabiliza única e exclusivamente, individualmente, pela sua tomada de decisão em utilizar de forma subcutânea. Ainda não haveria um respaldo, porque a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária não entende o uso desse medicamento, desse ativo, como sendo de uso subcutâneo. O que é muito doido, porque quando você microperfura, vamos combinar aqui, né, pessoal, que dependendo do nível de microperfuramento, abaixo ali de 0,7, de 1,5, você já está num plano dérmico, né? Então, assim, acho que é uma questão também de tempo para que esse plano, essa injeção subdérmica seja uma etapa vencida. De qualquer maneira, para a gente encerrar e o conteúdo também não ficar muito extenso, o PDRN é, sem dúvida alguma, um protagonista para algumas condições inestéticas perioculares
porque ele seria bastante interessante de uma área tão difícil, né, em relação ao seu rejuvenescimento, a tudo que ele encerra em termos cutâneos, vasculares, e aí a gente está falando da pigmentação decorrente disso para alguns indivíduos, e pelo menos como um adjuvante que potencializa respostas em outros tratamentos faciais, e aí não exatamente apenas perioculares. Ele vai amplificar a resposta, de novo, de um microagulhamento, de uma radiofrequência microagulhada, de um laser microablativo. Enfim, ele vai entrar como uma ferramenta no anti-aging facial, no colo, na região cervical, em dorso das mãos, que sem dúvida alguma, na minha opinião, agora sim, diante de tudo que eu vim propositalmente ao longo desses últimos meses, tá? Lendo, observando, captando, reunindo, me parecer sim ser um caminho sem volta, tá? Espero que eu tenha conseguido então passar para vocês o quanto agora eu confio no PDRN. Não significa dizer que se eu agora confio, vocês têm que confiar, vocês têm o direito de ter crítica também, mas a minha cautela com esse canal é exatamente essa. Vamos multiplicar aqui conhecimento para que nós cresçamos juntos, mas não necessariamente na velocidade da própria indústria. Tá? Eu estou falando isso, a indústria fica chateada às vezes comigo, eu não tenho a menor dúvida disso. Devem ter algumas indústrias que não gostam muito do meu canal, não, porque eu não entro muito na balbúrdia deles. Mas se eu os observo e vejo o lindo trabalho por trás de novos produtos, de fato muito bem conduzidos, e que amplificam tão lindamente as respostas de muitos protocolos, sejam protocolos antigos que, uma vez revisitados e somados ao PDRN, têm mais resposta, quanto aos protocolos novos apresentados pelas indústrias do PDRN, aí sim não tem por que a gente não ficar animado e dividir o conhecimento com vocês, tá certo? Beijo grande, juízo com a pele com o PDRN, porque promete ser já vem demonstrando ser um produto amigo, acho que quase que universalmente aí de quase todas as peles, por que não? Tá certo? Beijo grande mais uma vez, juízo com a pele.